Olá, pessoal! Voltamos com a nossa série sobre contação de histórias. Nós já falamos da importância de contar histórias, já mostramos alguns livros para os pais de bebês e hoje nós vamos falar dos livros para as crianças maiores. Você sabe procurar um livro para o seu filho? Bom, Andréia, já demos várias dicas para os bebês. Hoje vamos falar de livros para as crianças um pouco maiores. O que você pode ajudar? Então, Carla, só retomando um pouco que a gente falou da questão dos objetos, de apresentar os objetos, né, concretos para os bebês, porque eles não têm capacidade de representação, as crianças já têm essa capacidade de representação. Então, a gente pode também usar os objetos com elas, mas não precisa mais ser um objeto tão óbvio. Era uma vez um pato, vou lá e mostro um pato. Porque não tem nem sentido, a criança já tem essa representação. A gente pode usar outras coisas até. Né? Outro dia eu vi um contador de histórias contando o João e o pé de feijão com rolo de papel higiênico, de papel toalha, né? Porque você está até mostrando para a criança que uma coisa pode representar a outra. E está fazendo com ela um exercício de imaginação. Né? Que é super importante. Exatamente. Aqui a gente vai se ater aos livros porque a gente está falando dessa questão da importância de familiarizar as crianças com os livros, né? Com esse suporte livro. João e Maria, de novo. Eu acho que é importante assim, a gente sempre o contador se identifica com a história que ele está contando, né? E aqui para as crianças pequenas, porque é uma história também com apelo visual forte, né? As imagens são grandes. Uma coisa importante para a gente pensar é que a gente tem que conhecer bem esse texto que a gente vai contar. Essa edição aqui, embora as imagens sejam grandes, coloridas, fortes, a gente vai exigir que a gente complemente bastante o texto, né? Porque o texto é curto, ele é rimado, ele é bem resumido, né? Então a gente vai contando com esse apelo visual. O meu já tá assim, tá? Porque minha sobrinha folheou tanto que caiu, faz parte. E a gente vai contando, vai trazendo essa criança para a história. Por isso que é importante também a gente conhecer esse texto, porque só quando a gente conhece o texto que a gente pode pensar como propor a interação das crianças, como brincar com elas, né? A gente não pode conhecer o livro junto com a criança, né? Porque perde isso, né? E também fica chato, ela vê que a gente não conhece, né? Então essa daqui seria bem adequada assim, para uma criança pequena, por causa dessas ilustrações coloridas, né? Eu não podia deixar de apresentar a Tromba Entupida, porque, não só por esse valor afetivo, né, da minha sobrinha, mas porque é uma história que a gente tem bastante informação, né, para explorar, muitos elementos para explorar, entendeu? Quando você pergunta quem é esse, a criança vai mostrando aquilo que ela já sabe, o que ela não sabe ela vai ampliando o vocabulário, o conhecimento de mundo dela, né? Por exemplo, quando eu perguntei isso aqui, geralmente as crianças não conhecem esse eu não sei, esse é o Flamingo, e aí você vai, né, ampliando esse repertório da criança, né? E a gente pensar também na força, na qualidade dessas imagens, né? Aqui é tudo bem... Aqui as imagens são um pouco óbvias, né? Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Tem as expressões faciais dos bichinhos, né? E aqui o elefante, como é que ele tá? Ele tá triste, ele tá feliz, ele tá zangado. Por quê? Aí você vai indo e voltando na história, né? É um pouco daquilo que a gente falou, né? De ajudar a criança a perceber como o outro está. Né, perceber os sentimentos, as emoções do outro, se descentrar um pouco nesse sentido também, né? E ela ia elaborando, contando mesmo a história, né? Eles se reuniram mais, por quê? O que eles precisavam fazer? Como é que eles decidiram ajudar o elefante, né? Não é só contar, é interagir com a história, com a criança, fazendo essa mediação, né? Eu acho que isso faz toda a diferença nesse momento. Esse é mais um exemplo de um livro que, assim, que tem essas ilustrações bem fortes, né? A ilustração chama muito a atenção da criança, né? Ilustrações grandes, detalhadas, a gente vai complementando com o nosso texto, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão da ilustração, a gente tem que pensar que a imagem também é um texto, né? Tem histórias que se complementam o texto e a imagem perfeitamente, né? O Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque é um exemplo disso, né? Porque a gente vai vendo as imagens. Esse é o Chapeuzinho Amarelo. Aí apresentou o Chapeuzinho Amarelo. Que era uma criança, né, uma menina que tinha medo de tudo, né? Mas depois ela vai vendo que o medo dela não era tão grande assim, não existia de verdade, né? Mas pensa, por exemplo, numa imagem como essa. O medo do lobo que ela tinha. O lobo é a sombra dela. É ela mesma, esse medo é tão grande, sai dela, sabe? Então a gente também vai ensinando a criança a fazer essa leitura
das imagens, né? E complementar o seu texto, né? E nesse daqui tem até uma questão já linguística mesmo, né? Porque ele faz essa brincadeira da palavra do lobo que virou bolo, né? Então, quando a criança já consegue ler, né? Era um lobo, e depois você não sabe mais se é bolo ou se é o lobo. Né? Tem essas sacadinhas assim. Esse daqui também eu adoro. Também assim. gosto muito desse. É importante, poxa, a gente está explorando esse suporte, que é o livro, está pensando na imagem. É importante que a gente conte, permitindo que a criança veja o que está aqui. Né? Imagina se eu for contar uma história dessa assim. A criança vai perder toda essa riqueza das ilustrações. Né? Você passou ali pela dedicatória, minha filha sempre que lê, quando eu pego o livro, aí eu falo quem é o autor. Aí ela me pergunta, desenhou também ou só escreveu, mãe? Porque ela já entendeu que tem a pessoa que ilustra, tem a pessoa que escreve e a dedicatória. Fez para quem esse livro? Porque ela já entendeu que geralmente tem uma dedicatória. Eu acho que é bacana, porque às vezes o adulto também vai deixando de lado, né, essa autoria, quem fez o livro, e a criança vai... E é engraçado, porque no outro dia ela desenhou, né, e fez tipo um bloquinho, assim, como se fosse um livrinho, né, passou uma fita, e ela escreveu na primeira página, para a mamãe. Quer dizer, né, dedicatória, né, ela já entendeu que quando você faz um livro, você pode oferecer esse livro para alguém, né? Não, e essa questão autoral é muito importante, né? Sempre importante quando a gente vai contar uma história para a criança, de falar sobre esse autor, de quem é, das ilustrações também, quem fez. E às vezes vem um pouco da história do autor, né? Quem é essa pessoa? Ela curte muito de ouvir. Quem foi essa pessoa que escreveu esse livro? Até para a gente diferenciar assim, as histórias autorais dos contos populares, né? Isso é muito importante marcar essa autoria, porque também a criança vai ouvindo as histórias do mesmo autor, vai se familiarizando com o estilo daquele autor. Depois ela já chega ao ponto de ler uma história e pensar, nossa, mas parece com aquele que eu ouvi. Ela identifica o autor, às vezes, mesmo sem saber quem ele é. Isso. Né? E aí, continuando a pensar nas ilustrações, a gente pode chegar também nos livros só de imagens. Né? Que são lindos. Gente, é uma nova forma de narrar, né? Esse daqui é muito legal porque ele fala de uma questão que é típica da vidinha das crianças, né? Quando vai chegar um novo irmãozinho e a criança fica com medo, vou perder meu lugar. A gente até gravou um vídeo falando sobre isso, dando algumas dicas, né? Esse é um livro que ajuda. Vê lá o vídeo e lê esse livro. Porque ele vai contar essa história toda só com imagens. Nossa, como a vida era linda, né? Papai e mamãe só pra mim, ó, contando histórias pra ele. E de repente, eis que... E aí olha a carinha dele, como é que já ficou apreensivo, ó, pensando, nossa, esse bebê vai chegar, o que vai acontecer? A mãe já não consegue fazer as coisas como antes. Exatamente. E aí vai falando toda essa apreensão, né? E é interessante também aquilo, né? Porque vai contar a história toda. Então, como é que a mãe resolveu isso, né? Deixando o bebê participar. E aí, o comportamento da criança, o que acontece depois, né? E é importante a gente pensar, assim, nesses livros que contam histórias com as imagens, nem sempre as histórias vão ser assim, cor-de-rosa, como a gente falou, né? E todos viveram felizes para sempre, né? Cena de rua já faz a gente pensar numa cena assim, que existe no nosso cotidiano, né? Que aí vai tratar da questão da criança de rua, né? E é interessante quando a gente contar, a gente mostrar para as crianças. E isso daqui é, geralmente, quando você conta esse livro, você conta assim, sem falar nada, mostrando as imagens, né? Que as ilustrações também são bem fortes. E quando você acaba, geralmente as pessoas estão assim. Porque sensibiliza, porque tem esse lado, né? De um assunto sério, assim, também, né? E aqui, Carla, uma coisa que a gente tem que pensar também, a gente já falou da questão da autoria, né? E que a gente pode, quando a gente começa a contar uma história, a gente começa a instigar a imaginação da história pela própria capa do livro, né? Você vai, quem será que está aqui? Você pode perguntar isso tudo para a criança, né? Quem está aqui? Quem é esse menino? Tem um animal aqui, vocês já conhecem ele, para depois você apresentar essa história. E a gente pode brincar com esse texto, mesmo ele sendo autoral, né? Quando é autoral, é importante que a gente respeite o texto, né? O conto popular, a gente pode brincar mais com ele. No autoral, a gente vai ler como está aqui, mas a gente também pode brincar. Por exemplo, esse também é um texto que tem rima, né?
Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. E esses nomes se repetem ao longo da história. Então você pode trazer a criança para a história, sim, mas quem é que tocava piano mesmo? E ela vai repetindo, né? E as ilustrações também são lindas, né? E essa aqui também é uma história que fala muito assim de memória, então também você pode trabalhar com a criança a questão da... Trabalhar não só pedagogicamente, mas fazer a criança pensar sobre a questão da construção da sua própria identidade, né? Pela literatura. E também é importante que a gente trabalhe diferentes gêneros, né, com as crianças. A gente está falando dos textos, das narrativas, das imagens. E a gente pode trabalhar também poesia com eles, né? Que eles gostam também por essa questão da rima, da sonoridade, né? Esse aqui são os classificados poéticos da Rosiana Murray, que é uma brincadeira com as palavras de coisas que ela quis anunciar num classificado, que ela quer trocar, comprar, vender com uma linguagem poética, né? E assim é bom porque a gente vai familiarizando as crianças com os autores, que às vezes as pessoas podem mitificar um pouco, achar um pouco difícil, complexo, e não. Por exemplo, Manuel de Barros, né? A gente pode apresentar isso para as crianças, né? Olha o apelo visual que tem o livro, e a gente vai juntando isso com o texto e conhecendo a obra do poeta, né? Muitas dicas interessantes para você comprar livros para o seu filho, para você compartilhar essas histórias com ele. Se você gostou, curte, compartilhe e acompanhe Estúdio da Criança nas redes sociais.